I'm very happy to welcome everyone who's come to the temple today to listen to introductory teachings on the tenets of basic Buddhism and particularly Vajrayana Buddhism. We all have kind of flourished under the blessings of our teacher Chaktutuku Rinpoche, who came here many, many years ago and started to turn the wheel of the Dharma in Brazil. And even though Rinpoche passed away, we don't stop experiencing the blessings of that radiance that we all were able to enjoy. It's a sort of a little bit like solar panels. You know, solar panels suck all the heat and light up during the day, but you get the light all the time, in the day and in the night. So for us, in a way, these great masters that live in our world or share the space with us are like these amazing solar panels. And we can enjoy the blessings even when the sun doesn't seem available to us. It's still the blessings of the intention of such great masters radiates warmth and wisdom for us all the time in our lives. And and I think those of you who have been around for a while can understand my metaphor. But if you haven't ever met solar panels, you might not understand what the real advantage of them is. But for us as practitioners, you always want to soak up the sunshine while you have it, and also then that expression of all the warmth and wisdom that you gain in being under the rays of the sun, you then share and shine in every way for all the other beings at all hours of the day and night. O Lama Tsarin disse que está muito contente de receber todos aqui no templo, todos que vieram para receber esses ensinamentos introdutórios sobre as bases do budismo em geral e mais particularmente do budismo Vajrayana. Nós aqui florescemos sob as bênçãos do nosso professor Chagdotuko Rinpoche, que veio ao Brasil alguns anos atrás e girou aqui a roda do Dharma. E agora, na verdade, mesmo que ele já tenha falecido, nós não deixamos de apreciar e aproveitar e nos beneficiar das bênçãos de Chagdotuko Rinpoche, dessa radiância de Chagdotuko Rinpoche que continua brilhando sobre nós. A Lama disse que grandes mestres como o Chagdu Rinpoche são como grandes painéis solares. Eles ficam ali recebendo e armazenando a luz do sol durante todo o dia, mas depois, quando vem a noite, eles continuam gerando energia, a gente continua se beneficiando daquilo que foi feito durante o dia. E para nós, os grandes mestres que compartilham esse mundo com a gente durante um certo tempo, durante alguns anos de suas vidas, eles são como esses grandes, imensos painéis solares. E nós somos capazes de apreciar e nos beneficiar dessas bênçãos, mesmo quando o sol parece não estar mais disponível, mesmo quando a noite chega, mesmo quando esses grandes mestres não estão mais fisicamente entre nós. E para aqueles que já estão aqui há algum tempo, já acompanham os ensinamentos há mais tempo, conseguem entender bem o que significa essa metáfora da Lama Tsering. E para aqueles que estão chegando agora, vocês vão começar a entender aos poucos também. De modo geral, nós, praticantes, temos essa intenção e esse compromisso de aproveitar ao máximo de calor, de energia, de luz, enquanto ela está presente aqui com a gente, enquanto esses grandes mestres estão presentes, para depois, então, podermos compartilhar essa luz e esse calor, brilhar essa luz e esse calor durante dia e noite, todas as horas do dia e da noite, com todos os seres. So this morning, I would ask for all of you now as our guests to kind of open your minds and exercise what we call a kind of, we call it equanimity. But what it really is a kind of inclusivity, where one allows the inclusion to include all beings.
to include all beings in your moment, that you're not alone, the birds, the fishes, the, people who might live on another planet, even your mother-in-law. You might wish she could live on another planet, but all the humans, all the animals, that we include them in our mind, because they are all like us. And this is, again, this equanimity. For us as human beings, we tend to always try to notice what makes us different than everybody else, what makes us unique, what gives us our edge, what gives us our percentage on, winning because we're better, or we run faster, or we jump higher, or we have something that's our special, different trait that gives us an opportunity to stand out and be counted, noticed, not just, a gray blur with everybody else. But the Buddhas and the Bodhisattvas and the great masters talk about it differently. And it's interesting and also quite challenging, because the Buddhas, especially Shakyamuni Buddha, he said that every being, no matter who they are, is valuable. Every being has its own life. It's valuable. It might not be valuable to you. It could even seem to you to be a big problem. But to each and every being, as our life is valuable to us, even if you have bad days and you think your life isn't very valuable, you get over it. Or you take medicine because you're not on the right side of things. Your life is valuable. Every breath is valuable. It's precious. It gives you the opportunity to be, especially in this world where, though there are lots of problems, this world is a great pleasure. It's a great pleasure just to be. It's a pleasure. Let alone to breathe. It's a pleasure. Just stop for a little while and you'll realize how delicious that breath is. And so we, as human beings, are very fortunate, but we're not different than every other being. We have better conditions than most other beings. But every being values itself. Even if your only value of yourself is that you don't like yourself, you have the chance to not like yourself in your life, with your life. But basically, what motivates every being is that they want to be happy. They just want to be happy. And that's why we think one day is a good day and one day is a bad day. Because maybe we're not happy that day. And we think that we should be happy. Well, every being wants to be happy. No being wants to be unhappy. Only if they think being unhappy is a better option because they can't be happy, they'll just be unhappy, thank you. They still are using the same system of wanting to be happy. And yet, we don't know how to truly be happy. We don't understand, and neither do they. And we understand more than they understand, but they don't have the option. They want to be happy, they don't want to be unhappy, and they are truly valuable in and of their own experience.
And so what happens for us as humans, and especially enjoying the light of the Buddhas, what the Buddhas say to us is that every being should be happy, but we just don't know how to make that work. And this is why, out of great love and compassion, the Buddha taught. They taught us how to understand life, how to enact in the life in order to produce happiness, not only for ourselves, but for all beings. So what I'm asking you to do here in this moment is to kind of let down your guard and cast a loving eye and a compassionate eye towards all other beings, and let them be included within your aspiration that all beings could be free of suffering and that all beings could find happiness, both immediate and ultimate. Então, nessa manhã, o que a Lama Tsarin pede de nós é que a gente abra um pouco a nossa mente e exercite um pouco o que a gente chama de equanimidade. Mas equanimidade aqui significa simplesmente uma inclusividade total. É você permitir que a sua mente abarque, inclua todos os seres no seu momento, no que quer que você esteja fazendo. Então, é notar o fato de que você não está sozinho. Tem os pássaros, os peixes, as pessoas, os seres talvez de outros planetas, a sua sogra, mesmo que talvez você queira que ela viva em outro planeta. Então, não existimos só nós aqui, são todos os humanos, os animais, todas as possibilidades de seres. E o que a Lama Tsarin pede de nós é que a gente inclua todos eles no nosso pensamento, na nossa mente. Porque para nós, seres humanos, a gente tende a focar a nossa atenção naquilo que nos torna diferente de todos os outros, aquilo que nos torna únicos, aquilo que nos dá alguma vantagem comparado com os outros. Seja você é muito inteligente mais do que os outros, ou você é mais rápido, ou você consegue pular mais alto, o que quer que seja. A gente tende a focar naqueles aspectos, naqueles traços que nos diferenciam dos outros, que nos tornam de algum modo especiais, que fazem a gente se destacar, que fazem a gente importar, que fazem a gente ser notado, que tiram a gente daquela grande multidão esfumaçada e sem clareza, aquilo que faz a gente deixar de ser um figurante qualquer. Mas o que os Budas, os Bodhisattvas e os grandes mestres nos ensinam e tentam levar a nossa atenção é para algo diferente, o que é bastante desafiador para nós. A gente tem realmente esse hábito de focar naquilo que nos diferencia dos outros. Mas basicamente o que os Budas, em especial o Buda Shakyamuni, disse é que todos os seres são valiosos. Todos os seres valorizam as suas próprias vidas. A vida de cada um dos seres é valiosa, em primeiro lugar, para eles mesmos. Talvez não sejam valiosas para você, mas para cada ser, a sua respectiva vida é extremamente valiosa. Tão valiosa quanto a sua vida é para você, a vida deles é valiosa para eles. E mesmo que você talvez pense que a sua vida não é tão boa assim, ou não é tão valiosa assim, isso geralmente é um pensamento que passa, você melhora. Talvez um dia você não esteja se sentindo muito bem, acha que não esteja valendo muita coisa, mas você talvez toma um medicamento, o dia seguinte vem e a sua vida você percebe mais uma vez o quanto ela é valiosa e preciosa. O quanto a oportunidade de estar nesse mundo é preciosa. E é claro, nós temos problemas na nossa vida e no nosso mundo, isso não é de se ignorar. Mas essa vida, esse mundo, essa nossa experiência de agora é, acima de tudo, um prazer. É um prazer estar aqui. É um prazer respirar. Se a gente parar por um momento para observar o quão delicioso é poder
inspirar e exalar o ar, o quanto cada respiração é e pode ser deliciosa para nós. Então o Buda começa apontando para esse fato de que nós, seres humanos, somos extremamente afortunados, temos vidas valiosas. Mas não que sejamos mais valiosos do que os outros ou diferente dos outros e das outras possibilidades de seres. Nós humanos simplesmente temos condições mais favoráveis. É isso que nos diferencia somente. E o fato é que todo ser valoriza a si mesmo. Mesmo que você seja aquele tipo de pessoa que não gosta de si mesmo, ainda assim a sua preocupação é consigo mesmo. A sua preocupação primeira é consigo mesmo, mesmo que seja para desgostar de si mesmo. Todos os seres, então, querem ser felizes. Basta ver que a medida que a gente usa para saber se a gente teve um dia bom ou ruim é basicamente se a gente foi feliz ou infeliz naquele dia. A felicidade é a medida que a gente usa aqui. Porque todos os seres compartilhamos esse pensamento de que nós deveríamos ser felizes, deveríamos estar felizes. Isso vale para todos. Todos têm essa mesma conclusão. Ninguém quer ser infeliz. Talvez tenha uma pessoa ou outra, um ser ou outro que acha que quer ser infeliz porque de algum modo acha que aquilo vai o fazer feliz e se estiver feliz vai estar infeliz e etc. Mas ainda assim é uma busca de felicidade. Ainda assim está operando dentro desse mesmo sistema de busca por felicidade. No entanto, a gente não sabe como ou onde encontrar essa felicidade. Nós não sabemos e não compreendemos onde é que nós podemos encontrar a felicidade, e os outros tipos de seres não humanos, menos ainda. E o fato é que a gente quer a felicidade, a gente não quer o sofrimento e a infelicidade. Nós valorizamos a nossa própria vida, a nossa própria experiência, mas a gente não sabe exatamente como encontrar isso. Mas como humanos nós temos uma condição bastante diferenciada e extremamente afortunada. Nós podemos apreciar a luz que o Buda trouxe através dos seus ensinamentos. E ele começa nos ensinando que todos os seres têm justamente essa sensação ou essa intenção e sentimento de serem felizes. Todos os seres compartilham essa mesma situação de buscar a felicidade e não saber onde, não saber como. E então, com imenso amor e compaixão, o Buda ensinou. Ele ensinou a nós como que nós devemos compreender essa vida, como que nós devemos agir nessa vida para podermos produzir para nós e para todos os seres a felicidade que nós tanto queremos. Então, o que a Lama Tsering pede de nós aqui no início desses ensinamentos é que a gente abaixe a guarda um pouco, que a gente permita essa inclusividade com relação a todos os seres, essa inclusividade compassiva com todos os seres, que a gente inclua todos eles no nosso desejo de liberdade perante o sofrimento, que a gente inclua todos eles na nossa intenção de felicidade, que a gente aspire pela felicidade tanto imediata quanto definitiva de todos os seres. So it's very interesting because, in a way, the Buddha is kind of pointing out that our mind is a little bit small, that we're not really inclusive. You know how it feels if you go to a club that you're not included in. You know how it feels if something happens at church and they start to push you to the side. You know what it's like when you're not treated as important in a moment, in a place, in a time. It's not a surprise, happens all the time. It's one of the things we try to acclimate our children to when they go to school, is that, not everybody will be your friend, but you can be friendly to everyone. We try to teach our children things like that, but they face real challenges. Because our mind is actually small, we aren't able to truly understand the great equanimity amongst us
whether we're a human being or we're an animal being, we don't really get that. It doesn't feel like that. And even some traditions exploit that and say, well, you're a human, the rest of the world belongs to you. And that isn't a Buddhist thought at all. The Buddhist thought is that every being wants to be happy, and no being wants to suffer, and that every being values themselves as we do value ourselves. And so the Buddha, going from there, would tend to encourage us to be kind, to have compassion, to understand. They want to be happy, but they don't know how. They aren't able like you are able. The animals aren't able the way that you're able. Like you might not be able to fly in the sky like a peregrine falcon, but that being isn't able to understand this shrinking of his world. He's not able to understand when he eats a piece of poison that someone left out for him. He's not able even to reach certain parts of his body to itch, to scratch an itch. So we think, oh, but they have the bright side. But no, they are so limited. They are in so much trouble trying to be happy when it's not possible for them to produce that. And it's not only the birds or the fishes or the others that we share our world with. We have all the ducks and the chickens and the geese and it's just predation and domestication. They have no option. They have no power. Even if they live in the forest, they have no power. And it's difficult. So compassion has in it a wish that suffering would be less for them. Instead of just ignoring them. Like you do, we all do. I mean, the animals are there all the time. And even when we do really feel like we're very noble towards the animals, most of the time we're simply ignoring them. We can't, and we know there's just not much. What can we really do? Okay, I'm a vegetarian. Okay, I'm trying to do something. But this is where it's challenging because we aren't able to really do much. And that's not even dealing with the lady at work who's just a Mala St. Elsa every day. And how in the world am I going to, I don't even want to think about her. At best, I don't think about her. At worst, I think lots about her very badly. And so the Buddha is really pushing us in a way that's not comfortable because we don't know what to do about the lady at work. And the Buddha's saying, but you should be kind and you should be compassionate, but we don't know what to do about that lady at work. And we don't know what to do to save the fishes and the coral reefs. We don't know what to do to even clean Marginal. We're faced with all these challenges of not really knowing what to do. And the Buddha, so amazing, so amazing. The Buddha said, well, there is a solution to the suffering of beings. Not only human beings and animals, any kind of being, anywhere. There's a solution.
But it's not the way that you think. Like you're going to, okay, let's, get busy. We're going to do something and change it all for them. No, the Buddha said that's not going to work. Because the reason why we suffer, the reason why we are born, the reason why they are an octopus and not a human, the reason why the woman at work is trying so hard to make your life miserable is because she thinks that's going to work for her. She thinks if she makes you miserable, she's going to be better off. Every being that is not enlightened is always serving themselves. Even when they try to include others in their life, they still bear the burden of thinking that they are the center of the universe. And the Buddha said, this is not a problem of the universe. This is a problem of the mind. And we can change our mind. The mind is changeable. When you change your mind, your world changes. You experience a different quality of life when you change your own mind. But I'm telling you, I know lots of Buddhists, and they're still trying to change everybody else. Every single day, all day long, they're trying to change everybody else. They haven't accepted just the basic premise that it's your mind that's seeing your world. And Rinpoche, my great master, he always said, it's like looking in a mirror and thinking there's somebody else there. And they're beautiful or they're ugly. Mostly they're ugly. And so we try to wash the mirror. And it never works because what's happening is our face is showing in that mirror. You have to clean your face, comb your hair, brush your teeth. And it's amazing how it changes there. We are not seeing the real world, as it's not really the universe's problem. It's not really everybody else doing everything wrong, hurting and harming you, and what are you going to do? How are you going to fix them because you are so helpless to what they do to you? The Buddha said, we are not victims. In Buddhism, there's no victimhood. Because what's happening to us that hurts comes from our own mind. And so therefore, the Buddha, with compassion for all of us, wounded, hurting, limping, sort of crying, trying to change everything else, people could understand, look, apply the same effort. Look at all that effort you apply to try to change everybody else. Use that amount of effort and look back and change your own mind. At first, it seems a little bit uncomfortable because we think, isn't that blaming the victim? I mean, here I am, I've got a problem, and now you're saying it's me? Well, the Buddha's saying, yeah, it's you and it's everybody. You're not the only one, are you? But when it's about me, we feel like we are the only one. We don't even feel like anybody understands us. Why do we have to explain our story again and again and again and again to anybody who will listen? Because we don't think anybody can understand us, because I need to be understood.
So, there's something going on with us. And that smallness of our own mind, even people who listen to the Buddha and try to understand the meaning, are still fighting inside that assumption that they are the center of the universe. And you're not. Every being wants to be happy. They are not different than you. Every being is afraid of suffering, birth, sickness, aging, and death. Every one of them is struggling, not being able to get what they want and not able to prevent what they don't want. We are not unique, but by seeing our problems, we can understand, oh, these are the problems of all unenlightened beings, and much worse than me. So this is, it's challenging for us. And yet it's also kind of exciting, because maybe it doesn't have to be suffering all the time. Not only for me or for others. Maybe there is something that could be done. And if I could do that with my own mind, how amazing is that? And so, out of compassion, we start to think, oh, what can I do? How do I do this? How do I include all beings that they could have relief and fulfillment? How do I do that? And then we start to listen to the teachings of the Buddha, because that is what the Buddha's talking about. How to end suffering, not only for you, but for all beings. Então, falar sobre essa inclusividade é bastante interessante porque, de certo modo, o Buda está apontando para o fato de que a nossa mente agora está estreita, está pequena, não está realmente inclusiva. E a gente sabe o que é ser deixado de fora de uma inclusividade. Você sabe como você se sente se você vai para um clube, uma festa ou qualquer lugar e você não é incluído pelas pessoas que estão ali, você é meio deixado de lado. Ou quando você está frequentando a igreja ou algum outro lugar e as pessoas te deixam meio de escanteio. Você sabe o que é isso. Você sabe quando você não está sendo tratado com a importância que você gostaria em um certo momento, em um certo lugar, em um certo tempo ou com um certo grupo de pessoas. Então, esse tema da inclusividade não é de fato novo, não é uma surpresa para nós, acontece o tempo todo. A gente até ensina para as nossas crianças, olha, nem todo mundo na escola vai ser seu amigo, mas tente ser amigável com todo mundo. Então, a nossa mente está nesse estado agora diminuto, pequeno, limitado. A gente tenta entender o que seria essa grande equanimidade que abarca humanos, animais e todos os seres, mas a gente não sabe de fato o que é ter uma mente que inclui todos eles. E, na verdade, algumas linhas de pensamento, algumas tradições até mesmo exploram essa nossa tendência de nos acharmos mais importantes do que os outros e não termos essa capacidade de uma grande inclusividade. Elas dizem coisas do tipo, olha, nós humanos, nós é que somos os escolhidos ou os importantes aqui, todo o restante do mundo e do universo pertence a nós, deve servir a nós. Esse é um pensamento nada budista. O pensamento budista vai no sentido contrário, dizendo que todos os seres são valiosos. Todos os seres são valiosos pelo menos para si mesmos. Todos os seres têm esse desejo igualmente legítimo de serem felizes, de buscarem a felicidade, de não terem sofrimento e infelicidade.
E é a partir daqui, então, do fato de que todos os seres anseiam pela felicidade, igualmente anseiam pela felicidade, é a partir daqui que o Buda começou a ensinar e nos encorajou a sermos bondosos e compassivos. Porque exatamente todos os seres querem ser felizes, mas eles não sabem como. Basta a gente ver os animais, eles não têm grandes capacidades, eles não são capazes de entender as limitações da sua própria mente, não são capazes de compreender a sua própria situação. Talvez você possa pensar, não, mas eles têm um lado positivo, um grande falcão pode voar pelos céus, eu, por exemplo, não posso fazer esse tipo de coisa. Bom, não é bem assim. A situação dos animais é bastante complicada. Eles não conseguem entender a situação na qual eles estão. Muitos deles não conseguem nem mesmo coçar alguma parte do corpo que esteja coçando para se aliviar de algum modo. As possibilidades de alívio do sofrimento deles são muito limitadas. Então, eles não têm qualquer possibilidade ou capacidade de produzir alguma felicidade de fato. Um ou outro alívio momentâneo, talvez, no máximo. E, para além disso, todos os animais, a gente pode pensar em todas as possibilidades aqui, seja dos pássaros, os patos, gansos, os peixes, as galinhas, todos eles sofrem com a predação. Tem uma cadeia alimentar em cima deles aqui. Além disso, eles sofrem com a domesticação por nós, humanos. E essas são coisas que eles não têm muito poder sobre elas, não têm muita opção. Mesmo que seja um animal livre na floresta, ele ainda tem muitos problemas e dificuldades. Ainda está muito preso na sua própria situação. E enquanto que para nós humanos a situação é bastante diferente. Nós temos uma outra possibilidade aqui. E o Buda começa apontando para esse fato e nos ensinando o que é a compaixão. A compaixão contém nela esse desejo genuíno de que o sofrimento dos outros diminua, de que o sofrimento, na verdade, cesse completamente para todos os outros seres. E então, em vez de ignorar os outros seres, na verdade é isso que a gente faz na maior parte do tempo. A gente ignora os outros e principalmente os animais. Mesmo que você ache que você tem uma atitude nobre diante dos animais, na maior parte do tempo a gente está simplesmente fingindo que eles não existem. Mesmo que você diga que adora os animais e protege os animais, na maior parte do tempo a gente não está fazendo de fato muita coisa. E aí você se pergunta, tá, mas o que eu posso fazer então pelos animais que buscam a felicidade e não conseguem, por todos os seres, humanos, animais ou qualquer outra possibilidade? Ok, eu vou ser vegetariano, então não vou mais comer os animais. Ok, isso talvez seja alguma coisa, mas ainda assim o problema não é resolvido. É desafiador para nós, porque nós não somos agora capazes de fazer, de fato, alguma coisa, fazer algo que faça realmente a diferença. E se para nós, com relação aos animais, já é difícil, imagina com aquela senhorinha que é com uma completa mala sem alça no seu trabalho. Talvez o melhor que você consiga fazer por ela é tentar não pensar nela de forma alguma. Num dia bom você consegue esquecer que ela existe. Num dia ruim você vai pensar bastante sobre ela e não vão ser pensamentos muito bons. O fato é que a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer com aquele colega de trabalho que é um completo mala e que se dedica quase que exclusivamente a tornar a sua vida mais difícil. Então o Buda fala aqui sobre amor, compaixão, inclusividade por todos os seres, mas como é que você vai fazer com esse colega de trabalho? Como é que você vai ter amor e compaixão por essa pessoa? Como é que você vai fazer para ter amor e compaixão pelos pássaros e peixes que você nem conhece, nem sabe exatamente onde é que estão, onde vivem? Como é que você vai limpar a marginal, limpar o rio Tietê? Como é que você vai fazer todas essas coisas para que todos os problemas sejam resolvidos? E o que é muito incrível no ensinamento do Buda é que ele nos diz que existe sim uma solução. Existe uma solução para tudo isso. E aí você imediatamente deve pensar, ok, então mãos à obra, venham galera, vamos fazer alguma coisa, o Buda disse que existe uma solução, então vamos lá. Mas o Buda falou, calma, não é bem assim. Não é desse jeito que vai funcionar.
Porque a razão pela qual nós sofremos, a razão pela qual nós nascemos, a razão pela qual um determinado ser nasceu como um polvo e não como um humano, a razão pela qual aquela mulher no seu trabalho se dedica ao máximo para fazer a sua vida mais difícil, é porque ela provavelmente pensa que isso vai fazer ela feliz. Mas a razão de todos esses problemas, de todos esses sofrimentos, está em primeiro lugar na nossa mente. E todos os seres não iluminados estão justamente criando cada vez mais esse problema ao servirem em primeiro lugar a si mesmos, a servirem em primeiro lugar ao eu que eles carregam. Então, mesmo que a gente tente aqui incluir os outros, sermos inclusivos, considerarmos o valor da vida dos outros, ainda assim a gente carrega esse fardo de nos considerarmos como o centro do universo. E essa é a raiz de todos os nossos problemas. Porque isso não é uma situação ou um problema do universo, não é o rio que está sujo e o peixe que está sofrendo a domesticação e predação. Esse é um problema que tem sua origem, em primeiro lugar, na nossa própria mente. Basically, we only know how to be, we only understand the approach to be social activism, to make exert an influence in the world to change the world. And the Buddha is saying differently, is saying it won't be effective. Although something is better than nothing. You should be good, kind, helpful people. But really to make a difference, you have to change your own mind. By changing your own mind, you have more power. You have more wisdom. You have more qualities. You have more solutions. You have more resilience. You have more unconditional love and compassion to be able to bring to the task where now we're just overwhelmed by the task. And trying to change the world like that isn't going to work. We have to change our mind. There's an example that they use in the classic teachings of, it doesn't work to put leather on the whole world, the whole thorny world, to protect yourself. You put leather on your boots. And then you can make a difference in the world. O que é desafiador para nós aqui nessa questão que foi colocada é que a gente só conhece a abordagem do ativismo social. Essa é a única que a gente compreende, de criar uma influência no mundo para transformar o mundo, uma influência, uma ação no mundo para transformar o nosso mundo. E o que o Buda está nos apresentando aqui é algo diferente. Ele diz que esse ativismo social, ele não é completamente efetivo. É claro, alguma coisa é melhor do que nada, e o Buda mesmo recomenda que nós sejamos pessoas bondosas e que a gente sirva aos outros. Mas o que ele apresenta aqui como ponto principal é que o que realmente faz a diferença é nós mudarmos a nossa mente. Ao transformar a nossa mente, nós teremos mais poder, mais sabedoria, mais qualidades, mais soluções, mais resiliência, mais amor e compaixão incondicionais para trazer todas essas qualidades, todos esses recursos para o que quer que a gente esteja fazendo, para qualquer lugar que a gente esteja ocupando. Enquanto que agora a gente está simplesmente perplexo com o trabalho que esse mundo nos dá. A gente nem sabe como é que a gente pode solucionar essas questões. E o Buda nos diz exatamente que tentar mudar o mundo dessa forma, de ativismo social, algo assim, não vai funcionar inteiramente, não vai funcionar de forma definitiva.
Um exemplo bastante clássico que é dado nos ensinamentos é de que não funciona você cobrir toda a superfície do mundo com couro para você não machucar os seus pés. O que funciona é você colocar o couro embaixo da sola dos seus pés e aí você pode andar por qualquer lugar que seja. Aí sim você consegue uma solução definitiva. E então, o Buda apresenta que a origem de todos esses problemas e de todo o sofrimento não está onde a gente costuma pensar que está. Ela está, na verdade, na nossa mente. E ele vai além e diz que mudar a nossa mente é possível. Transformar essa mente que cria todos os problemas é possível. E mudando a sua mente, o seu mundo muda. Você vai ser capaz de experimentar uma qualidade diferente na vida e no mundo quando você mudar a sua mente. E a Lama Tsarin disse que esse é um ponto bastante crucial e que é difícil da gente realmente integrar ele. Ela disse que ela mesma, na verdade, conhece muitos e muitos budistas e boa parte deles continua tentando mudar todos os outros, continua tentando mudar o mundo lá fora, mudar tudo exceto a si mesmos. Não conseguem aceitar essa premissa básica do budismo. Essa é a premissa número 1 que o Buda apresentou. A premissa de que é a nossa mente que está vendo o mundo, a nossa mente que está detectando o mundo. Um outro exemplo que o Rinpoche costumava dar é de que é como alguém que está olhando num espelho. E olhando no espelho, a pessoa acredita que tem uma outra pessoa ali a encarando. E aí essa pessoa vai ser bonita ou feia, geralmente vai estar meio desengonçada. E aí não funciona você pegar um paninho e tentar esfregar o espelho. O que funciona é você mudar a sua própria face. Você tem que lavar o seu rosto, você tem que pentear o seu cabelo, escovar os seus dentes. Aí sim, a imagem que você vê ali vai ser uma imagem diferente. Nós não estamos vendo o mundo real, o mundo autêntico. A gente está vendo o que a nossa mente nos dá. E esse não é um problema do universo ou do mundo lá fora. A gente tende a pensar que o problema são das pessoas que estão por aí fazendo coisas erradas, ferindo e prejudicando os outros, e o que é que eu vou fazer para parar essas pessoas porque elas são tão terríveis e estão destruindo o planeta. E o que o Buda vem e nos diz é o contrário. Ele dá um passo atrás, dizendo que nós não somos vítimas da situação, precisando de um justiceiro ou algo assim. O que nos machuca tem a sua origem primária na nossa própria mente. E agora, então, nós somos essas pessoas que estão aqui machucadas, chorando, meio mancando, se arrastando pelo mundo, buscando por uma solução, aplicando todos os nossos esforços para mudar os outros, acreditando que eles são a origem do nosso sofrimento, enquanto o que o Buda diz é: olhe para a sua própria mente. Olhe para a sua própria mente em primeiro lugar. E aí, nesse momento, a gente pode se levantar contra o Buda e dizer: tá, mas se você está culpando a vítima, é isso que está acontecendo aqui? Eu estou aqui sofrendo, tem tudo isso acontecendo comigo, tem todos esses malas sem alça na minha vida, e você está dizendo que o problema sou eu? E o Buda diz: sim, é você e todos os outros. Todos estão funcionando dentro desse mesmo sistema de mente que cria todos esses problemas. No entanto, agora a gente ainda se sente como o centro do universo, a gente se sente como se a gente fosse o único, e a gente acha que nós estamos sempre certos e as outras pessoas não nos compreendem, porque eu preciso ser compreendido e os outros não são capazes de fazer isso. Então, existe algo bastante evidente aqui acontecendo com a nossa mente, com essa nossa mente estreita. Go back a little bit. It's about blaming the victim. Blaming the victim. Okay? So, yeah, somebody threw a rock at your head. Somebody did that. You're bleeding. And you're saying, I did that? That's my mind? That's what happened because of my mind? Excuse me, they threw a rock at me.
And now you're saying, it's my problem? That's called blaming the victim. I'm the victim. But the Buddha is saying, no, you're not the victim, because there were causes that have come together in such a way because of previous actions of your mind and your thoughts that have left you open to a moment where this could happen. It's not exactly that the guy throwing the rock is the cause. The guy throwing the rock is the result of the cause. And the cause happened within our own mind. This is why it doesn't work to change the mirror. I don't know if we're there yet. It doesn't work to change the mirror. It only works to change your mind, because we don't understand how our own mind works. But it works a little bit like a dream works. If you dream that a guy throws you a rock, who do you blame? And why are you a victim? You dreamt that. Your mind made that. You composed the whole thing. I mean, you didn't really mean to. It just seems to be happening. And the Buddha is saying, yes, there are causes and conditions that are not accidents. And those causes and those conditions produce a moment where something happens and it looks like you are a victim. And in Buddhism, you're not a victim. What happened is your mind happened. Your mind, born. Your mind causes and effects and conditions, actions and reactions. Your mind causing results that we like or we don't like. And how you know that you're dealing with your own ordinary mind is that everything the ordinary mind creates is impermanent. That rock happening on your forehead event had a beginning and a duration and an end. It's an event. Your ordinary mind produces events, and you experience them just like a dream. This is why we don't understand how our mind works. And the Buddha went to great lengths to teach us many, many examples about how the mind works, so we could start to get an understanding of, oh my goodness, I am not a victim. Yeah, I mean, you could say you're a victim of your mind, if you want to say that, if you're attached to being a victim. You know, a lot of people are very attached to being victims because it gives them a position, especially to themselves. They're innocent. They're noble. How something could happen like that is just unreasonable. Gives you a place to blame everything. It's got some kinds of credibility. Only within ignorance does it have credibility. And again, there it sounds like I'm blaming a victim. If you don't understand how your mind works, you don't know what a dream is. And if Tyrannosaurus Rex is chasing you in a dream, it all seems true and real. You only understand when you wake up that it wasn't true and it wasn't real. And you were not a victim of anything but your own mind. So out of the compassion of the Buddha, who is saying,
Desculpe, por favor. You're not a victim. It's just not understanding the way your mind is working. And that's the same for everybody. They don't understand how their mind is working. This is why compassion is so powerful in Buddhism, because it's the compassion you feel for the ones who bear the ignorance of not knowing their own mind. And that can change. You can know your own mind. You can learn. You don't have to be a victim. And you can not only help yourself, you can also help others know their own mind. Então, aqui expandindo um pouco essa ideia de culpar a vítima, a Lama deu um exemplo de se alguém atira uma pedra em você. I watch you. I know when you got something wrong. And I know where he was on the page. I am not omniscient. I am not psychic. I am just observant. Então, Lama Tsering disse que ela está olhando todo mundo. Ela sabe quando a gente cria caso com algum ponto do ensinamento ou tem alguma dúvida. E ela sabe também onde é que eu estou aqui na página da tradução. Ela disse que ela não é onisciente, nem psíquica ou algo assim, mas ela é uma ótima observadora. Então, ela sabe das coisas. Então, expandindo um pouco esse conceito de culpar a vítima, se alguém atira uma pedra em você, e você está lá com um galo na cabeça, a sua testa está sangrando, e aí você recebe esses ensinamentos do Buda e passa a pensar, tá, mas eu fiz isso, a minha mente fez isso, eu estou aqui sangrando, como é que você diz que a culpa disso é minha? Como que você diz que a raiz desse problema sou eu? E o Buda vem e realmente diz, não, você não é uma vítima, porque existem causas para esse evento ter acontecido, para essa pedra ter atingido a sua cabeça. Isso se deve a ações prévias. São ações prévias de corpo, fala e mente, ação, pensamento ou palavras que abriram a possibilidade para um momento como esse acontecer. Então, aquele cara que pegou a pedra e atirou em você, ele não é exatamente a causa do seu sangramento e sofrimento. Ele é, na verdade, o resultado de uma causa. E essa causa primária acontece no nível da nossa própria mente. E é por isso que, retomando o exemplo do espelho, é por isso que não funciona a gente tentar mudar o espelho, tentar lavar o rosto do espelho ou algo assim. Somente funciona se nós mudarmos a nossa própria mente, se a gente mudar o lado de cá do espelho. E essa nossa situação aqui tem um funcionamento bastante parecido com o funcionamento do nosso sonho. Se você sonha e dentro desse sonho alguém atira uma pedra em você, quem é que você vai culpar? Você vai culpar o cara lá do sonho, porque foi ele que atirou a pedra em você? Não, é você que sonhou, você que criou aquilo, você criou todo aquele cenário e você só percebe isso quando você desperta. Então o Buda vem e diz, tudo que acontece com a gente é devido a causas e condições. Nada é acidental, eventual ou por acaso, digamos assim. Foi criado a situação que abriu a possibilidade de um momento como aquele acontecer. Então, você não é uma vítima. O que aconteceu foi a sua mente. É a sua mente acontecendo, a sua mente criando as causas que ela mesma vai experimentar no futuro. É a sua mente que nasceu, a sua mente que gerou as causas e condições para todo tipo de coisa na sua vida através das suas ações e reações. É a mente que está causando os resultados que ela mesma vai experimentar no futuro e que ela vai gostar ou não gostar, vai se indignar, vai culpar os outros, vai fazer todo tipo de coisa.
E a gente consegue identificar quando algo é o funcionamento da nossa mente ordinária de uma forma bastante fácil. Tudo que a nossa mente ordinária cria é impermanente. Então, voltando a esse exemplo da pedra na cabeça, ela é um evento. É algo que teve um começo, teve uma duração e teve um fim. A gente consegue identificar a cronologia dessa pedra aqui. Ela é um evento, é um acontecimento. E o que a nossa mente ordinária produz são esses eventos, esses acontecimentos, essas experiências com começo, meio e fim. Exatamente como no nosso sonho. No nosso sonho também os eventos têm ali começo, meio e fim. Mas a gente não sabe que é a nossa mente que criou as causas para tudo isso. E a gente só sabe que um sonho era um sonho quando a gente desperta. E o Buda, então, se deu ao trabalho de dar miríades de ensinamentos extensos e de todas as formas e ângulos possíveis para nos mostrar como é que a nossa mente funciona, como é que a nossa mente cria essas causas e condições que nós vamos experimentar como resultados, achando que são causas. Ele explicou, então, extensamente para que a gente possa compreender que nós não somos vítimas. E se você for uma pessoa muito apegada a se ver como uma vítima, você talvez possa no máximo dizer que você é uma vítima da sua própria mente. Se você tiver que ser vítima de alguma coisa, você é vítima da sua própria mente. Muitas pessoas têm esse apego à posição de vítima porque a posição de vítima ela te dá ali um certo posto. A partir dessa posição, você pode culpar os outros, você recebe alguma atenção, a vítima tem alguma credibilidade, mas é somente dentro da ignorância que a vítima tem credibilidade. E aí, mais uma vez, a gente pode estar pensando, Lama Tsering está mais uma vez culpando a vítima, algo assim. Não é isso. Ela expande esse ensinamento para dar outro exemplo. Se você está sonhando que tem um Tiranossauro Rex te perseguindo, aquele Tiranossauro Rex realmente parece real, você está realmente amedrontado, ele realmente vai te comer dentro do sonho. E você só percebe que tudo isso foi um engano, que nada disso é realmente verdadeiro, quando você desperta, quando seu despertador toca pela manhã e você vê que nada daquilo foi verdade, que aquele Tiranossauro foi criado pela sua própria mente. Então nós não somos vítimas de nada, exceto da nossa própria mente. Se você realmente tiver que ser vítima de alguma coisa, é da sua própria mente. Então, o Buda diz isso para nós com bastante cuidado, como alguém que diz, olha, desculpa, por favor, tenta me acompanhar aqui, mas você não é uma vítima. É somente a sua mente operando dentro desse sistema de ignorância e sem saber que está criando todas essas coisas, não conhecendo o próprio funcionamento. Isso não está acontecendo só com você. Isso está acontecendo com todos os seres não iluminados. E é aqui que a compaixão ganha uma posição muito destacada. É aqui que a compaixão se torna extremamente importante. Compaixão por todos os outros que carregam esse peso, esse fardo de não conhecer a própria mente e agir e reagir de formas que vão dificultar as suas próprias experiências. Agir e reagir com base na ignorância. E o fato é que nós podemos conhecer a nossa própria mente, nós podemos transformar a nossa própria mente. Para além de não sermos vítimas, nós podemos deixar de parecer ou de experimentar a vida como vítimas. A gente pode sim transformar a nossa mente para nos ajudar e ajudar os outros a conhecerem as suas próprias mentes. So it's also very hard to understand, but interesting that within Buddhism, as a practitioner of a Buddhist philosophy, as owning the idea that you're a Buddhist, you don't blame others. You know that it isn't because of them that you have a problem. Now that's a lot harder to do.
than not be a victim. Like there's some sort of, we can kind of go there. I mean, not easily because we're still feeling victims, but it's pleasant. But in activity, it's not blaming. It isn't their fault. They are the result. They are not the cause. It happens, but it is not their fault that it happens. And this means, where goes your object of anger then? Where goes your big disappointment then? Where goes your, right to be angry and picky, judgmental? But these people, me, I'm not only judgmental of the people, I'm judgmental of their mother. What kind of woman raised people like this? So when I'm really judgmental, it's like through the generations. But we have no blame in Buddhism. There's nobody else the fault of what happens to us. And that's very amazing and powerful. When you stop exerting the fault and putting the fault on them all the time, you have a lot of power left to understand the tragedy of their ordinary mind. You can have compassion for their ordinary mind. You're not a victim and it's not their fault, but it's certainly happening. And whatever they do in that moment, why it's not blaming is because the only thing that can happen to you belongs to you. It is your causes and conditions, your activities of ordinary mind, your thoughts, your emotions, your perceptions, your judgments, your actions based on judgments. You threw a rock. For some good reason, you threw a rock. And that rock can only land on the thrower. And the Buddha is saying, don't throw rocks. If you throw rocks, they're going to land on you. Don't throw rocks. It's understandable you may want to throw a rock, and as a little kid, we're gonna do something. If somebody throws a rock at me, I'm waiting. Sooner or later, I'm gonna do something, or I'm gonna say something. That very bad kid. You're not friends with that kid. We don't like that kid. All kinds of reactions, actions, reactions, based on those causes are from you. And that's why it happens. So the Buddha said, don't harm anyone with your body or your speech or your mind. I think it's a very big, the Buddha didn't make rules, but that's very big advice. It's hard because there's so many people throwing rocks at me. We don't understand that everything that we think or say or do is not like a rock or a ball or a stick. You just throw it and it rolls out there and that's it. It's a boomerang. Everything you think or say or do is a boomerang. It comes back to the sender. And we don't understand why it hits us in the head. This is the compassion of the Buddha. To say, don't, please don't. If you don't want pain and anguish and suffering, don't
do pain and anguish and suffering upon others, because that's what will come back. Instead, do kindness, love, compassion. I mean, it's a little selfish, right? Okay, well, I'm glad somebody told me, is what I thought when I heard this. I thought, how could I get through almost 25 years of my life and nobody told me this boomerang thing? That's a big piece of information. How am I going to get along without that piece of information? I'm still blaming, critical. So it's a challenge for us to understand not to hurt or harm others, and understand there's nobody to blame for whatever your story is. And I'm so sorry the story can be so difficult. But as difficult as it is for you to not understand how your mind works, that's how difficult it is for all of them. Because everything they see, or say, or think or do is going to happen to them. And you might think, oh, good. I knew that Sogra, she deserves it. It's not good. It's not. Suffering doesn't have to happen. It's so sad. And that all suffering could end is the goal and aspiration of Buddhism. That every being could be free in the true nature of their mind, beyond the confines of suffering and pain, and be free in their true nature. Because you not only do you have a small mind right now, you have a great mind that you just don't notice yet. That's the whole idea with enlightenment. Enlightenment isn't somewhere else over the rainbow. Enlightenment is the true nature of your mind. If you understood how your mind works, you could reveal the true nature of your own mind and be free. Not only free for yourself, but free for all beings. E esse ponto é realmente desafiador para a gente integrar aqui, mesmo que a gente seja praticante, mesmo que a gente seja alguém que se considera budista e que adota os ensinamentos do Buda. Essa ideia de que nós não devemos nunca culpar os outros pelas coisas que acontecem com a gente. E justamente essa compreensão de saber que o que quer que aconteça não se deve aos outros, qualquer problema que aconteça com você não é culpa do outro que está ali te entregando aquele problema, isso realmente não é fácil para a gente. Nós estamos sim apegados a essa posição de vítima, ela é de um certo modo confortável ou prazerosa. E como resultado de adotar esses ensinamentos, de fato, significa que você vai deixar de culpar os outros. Em qualquer hipótese, você não vai culpar os outros. Você não vai se colocar nessa posição de vítima. Se lembrar que os outros ali, naquele evento, naquela situação, são o resultado e não a causa. E que o que quer que esteja acontecendo está de fato acontecendo, mas não é culpa deles. A partir do momento que você percebe que não tem onde colocar a culpa, né? Não tem uma outra pessoa para você culpar, para onde é que vai toda a sua raiva? Para onde é que vai todo o seu desapontamento? Para onde é que vai todo esse seu direito de ter raiva e de ser crítico porque os outros estão fazendo tudo errado ou algo assim? A Lama Tsering disse que ela, quando era crítica assim, com as pessoas, ela julgava não só as pessoas, mas julgava toda a geração dessas pessoas. Né? Ela pensava coisas do tipo, que tipo de mulher cria um ser humano como esse para virar um adulto e fazer esse tipo de coisa agora? E o fato é que o que o Buda nos apresenta aqui é que não existe nenhuma hipótese aceitável para a gente culpar os outros, quem quer que seja, pelo que quer que esteja acontecendo com a gente. E na medida em que a gente para de exercitar esse colocar a culpa nas outras pessoas, a gente
libera muito poder dentro de nós. A gente libera dentro de nós a capacidade de realmente entender a tragédia que é a mente ordinária, a tragédia que é a mente ordinária para todos os seres. E a gente pode, então, começar a aceitar o fato de que nós não somos vítimas, de que não é culpa deles e de que o que nós fazemos em cada momento, como nós agimos e reagimos, tem um poder de transformação muito grande em cada situação, em cada momento. E a gente não culpa os outros com esse entendimento de que o que quer que aconteça pertence a nós. Fomos nós que criamos as causas e condições para isso. As nossas ações de corpo, fala e mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, percepções, as nossas críticas, as nossas ações baseadas nessas críticas, todas essas são as causas que produzem os resultados que nós experimentamos no futuro. Então nós atiramos pedras que agora atingem as nossas cabeças e a gente nem sabe de onde está vindo essa pedra agora. A gente atirou essas pedras, talvez com ótimas razões, mas ainda assim essa pedra foi atirada por nós. E essa pedra, ela sempre acaba acertando aquele que a atirou. Então é por isso que um dos primeiros conselhos do Buda foi: não atire pedras por aí. Elas vão acertar a sua própria cabeça. E nós somos meio que essas crianças que alguém acertou a gente fica ali se escondendo com uma pedra na mão, esperando a melhor oportunidade para revidar. E o que o Buda disse foi exatamente o contrário. Não revide. Pare de agir, reagir, porque você está criando as causas que serão experimentadas por você mesmo no futuro como resultados. É isso que está acontecendo agora com a nossa mente ordinária e com as nossas ações baseadas nessa mente ignorante. E é por isso, então, que o primeiro conselho do Buda pode ser sintetizado da seguinte forma: não prejudique ou machuque nenhum outro ser de nenhuma forma. Não prejudique ou machuque os outros com o seu corpo, fala e mente de modo algum. Essa não é exatamente uma regra, mas é um conselho do Buda, né? Um conselho bastante grande, que é desafiador para a gente mesmo. Porque a gente pode pensar: nossa, mas eu estou recebendo pedrada aqui de todos os lados e eu não posso revidar nenhuma sequer. Não, nenhuma sequer, não vale a pena. Porque essas pedras não são meras pedras ou gravetos que você atira e eles ficam ali onde você atirou. Elas são mais como bumerangues. Então tudo aquilo que você pensa, que você diz ou que você faz é um bumerangue que você atira e que vai voltar para você. E aí quando volta para você, você não faz a menor ideia de onde que ele veio, por que ele atingiu você, quem que tacou isso e etc. E então esse conselho do Buda vem diretamente da compaixão imensa do Buda. É com compaixão que ele nos diz: por favor, não faça isso. Se você não quer sofrer com dor, angústia e sofrimento, não inflija nos outros essa dor, sofrimento e angústia. Não seja a causa do sofrimento dos outros para você não experimentar isso no futuro. Em vez disso, seja amoroso e compassivo. Ajude os outros no melhor da sua possibilidade. Até aqui parece que é um conselho bastante egoísta, individualista, assim, tá? Eu não vou machucar os outros porque eu não quero ser prejudicado no futuro e etc. Parece bem fechadinho nesse sentido. E a Lama Tsarin se lembra de quando ela recebeu essa instrução pela primeira vez. Ela tinha já 25 anos de idade e ela pensou: nossa, eu já estou aqui nesse mundo há 25 anos, já recebi todo tipo de informação sobre todo tipo de coisa, mas essa que é tão crucial, ninguém nunca me disse. Como que ninguém nunca me disse? Mais uma vez, culpando todas as pessoas, todo mundo por não ter dado essa informação para ela antes. Então, é esse o nosso desafio aqui, entender que nós estamos nessa história onde não há culpa. A gente não pode culpar os outros pelas coisas que acontecem com a gente. E a Lama Tsarin disse que ela sente muito, porque ela sabe o quanto as histórias podem ser difíceis, podem ser dolorosas. E nesse momento é importante a gente se lembrar que as histórias são difíceis, na verdade, para todos os outros. Você não é o único, não está sozinho nessa situação.
situação difícil, tudo que eles pensam, tudo que eles falam, tudo que eles fazem, acontece com eles no futuro. Eles estão criando as causas que vão experimentar como resultados depois. E aí, se você pensar algo do tipo, que bom, essas pessoas merecem, então, né? Essa pessoa que está fazendo coisas terríveis aí no mundo, pelo menos ela vai ter alguma retribuição. Não, não é que bom, não é ainda bem, é uma tragédia, é algo terrível as pessoas criarem o seu próprio sofrimento inadvertidamente devido à própria ignorância e confusão. Because in Buddhism, there are no insignificant others. Every being is significant. They are significant in that they long for happiness and are afraid of suffering just like we are. And that every one of them is meaningful. And so your compassion towards them is a noble and appropriate response. Not happiness in their suffering. E isso porque no budismo não existe nenhum ser insignificante. Todos os seres são significativos. Significativos no fato de que eles anseiam pela felicidade. Eles temem o sofrimento exatamente como nós. Então todos eles são importantes, são significativos. Então a resposta adequada e apropriada aqui sempre é a compaixão. A compaixão por eles é a resposta mais nobre que você pode adotar. Jamais ficar feliz com o sofrimento deles, pensando que mereceram ou algo assim. Porque a realidade do sofrimento é que ele não precisa acontecer de forma alguma, e o fato dele estar acontecendo ainda assim é algo extremamente triste. E a cessação completa de todo o sofrimento é justamente o objetivo principal do budismo. O objetivo do budismo é que todos os seres sejam livres na verdadeira natureza das suas mentes, além do confinamento dessa mente estreita, pequena, apegada, dessa mente que cria todo o sofrimento, se libertar dessa mente para experimentar uma mente grandiosa e autêntica. Porque nós não temos somente essa mente comum, ordinária, essa mente estreita, nós temos também uma mente grandiosa, que é a fonte de toda a liberdade e bem-estar possível. E é isso que é a iluminação. A iluminação não é algo que está além do arco-íris, lá longe ou algo assim, no final de uma longa jornada. A iluminação é a verdadeira natureza da nossa mente, aqui, presente. E se nós entendermos como a nossa mente funciona, nós podemos revelar a verdadeira natureza da nossa mente. E dessa forma, trazer liberdade para nós mesmos e para todos os seres. Então, esse aspecto estreito da nossa mente é realmente difícil. Mesmo pessoas que estão ouvindo os ensinamentos há bastante tempo, se dedicam a entender o significado, elas ainda estão lutando e tendo dificuldade com essa conclusão que simplesmente está ali, a gente nem sabe de onde veio essa conclusão de que nós somos o centro do universo. E o fato é que nós não somos. Todos os seres são importantes, todos eles temem o nascimento, o envelhecimento, a doença, a morte. Todos eles têm dificuldades em não conseguir obter aquilo que eles desejam, não conseguir evitar as tragédias e sofrimentos que eles não desejam. Então nós não somos únicos na nossa situação aqui. De forma alguma nós somos únicos. A nossa situação é exatamente a mesma de todos os outros seres. E olhando para a nossa própria dificuldade, para o nosso próprio problema, aqui a gente pode começar a compreender melhor o problema dos outros, entender que esse é um problema de todos os seres não iluminados. E, na verdade, talvez o problema dos outros seja muito pior do que o seu, se você analisar honestamente. Então, esse é o nosso desafio aqui. E é, de certo modo, também um pouco excitante quando a gente recebe essa informação de que não precisa ser tão difícil assim. A nossa vida não precisa ser tão difícil o tempo todo. Nem para você e nem para todos os seres. Não precisa ser assim. O sofrimento não precisa acontecer. E
ao verificar que existe algo que pode ser feito para mudar a sua própria mente, que é a raiz de todo esse problema, uau, que possibilidade incrível que o Buda nos apresenta. E é essa a motivação pela qual nós procuramos o Buda, com compaixão por todos os seres que estão na mesma situação que nós. A gente aborda ele como quem pergunta, ok, o que eu posso fazer então? Como que eu posso incluir todos os seres na minha aspiração para que todos eles encontrem alívio, para que todos eles tenham bem-estar? É com essa motivação que nós nos aproximamos do Buda e começamos a ouvir os seus ensinamentos, porque ele ensinou justamente isso. Como que nós podemos cessar o sofrimento completamente para nós mesmos e para todos os seres. So this kind of inclusivity has to start somewhere. Like it's nice, it's big, the idea of, oh, I love and compassion for all beings throughout the limitlessness of time and space, and then coming home and kicking the dog is not really appropriate. So the Buddha's teachings start with our mother. It would be easier if it were the dog. It's, mom has a lot of complication mixed up in there. But your mother is the source of your life. She is it's noble that you received this life, that you have this life, this body, this mind, that you could understand the Dharma, that you could learn, that you could change your own mind. You have a body only because of that woman. Men complain a little bit because they don't get equal billing in this particular teaching. But it took your mother to gestate you. It took your mother to give you birth into this world. It actually took your mother or someone else who behaved in a motherly way to help you survive in this life and understand this world and do your best. We struggle a lot when we aren't able to have enough love and kindness from our mother. But even if you are one of those people who didn't have the luxury of love and kindness from your mother, she still gave you life. And that is the most important thing you've got, is your human life. And with this human life, you can use it to realize how your mind works. But your mother's not really unique. All of us have this person who has done so much for us. And so we start with our mother, like inclusivity and compassion. It's not that we imagine mom is perfect. That's not true. Mom is suffering just like you and me, wanting to be happy, not wanting to know, and not understanding how. Not wanting to be unhappy and making everything worse all the time, with every thought and every word and every action. So we can look at this lady who did so much for us and understand she's in trouble. I mean, if you still have her, because she may have already been taken by death. So the fact that you have this starting place to exercise unconditional kindness, love, compassion with your mom. And it doesn't mean that, suddenly she's going to love you as much as she loves her son. Those things can happen. And it's not going to fix that. But it fixes you. You are the one who benefits by cultivating the qualities of love and compassion and equanimity towards beings. You are the one who conquers your ignorance and confusion and preferencing. You start with your mom, but then you include every other being in the same way. At the grocery store, just like your mom, you start to include
kindness, compassion, understanding, love, care. This helps you. This changes you. This is how the Dharma helps you. And by conquering these ordinary, selfish-centered delusions that we have, that we are more important than other people. I mean, even in the grocery store, we're the more important person over the milk. If there's the last milk there, we're the more, okay, not the grocery store, the parking lot. The parking lot. Wars in the parking lot over who's more important. So the Buddha is teaching us, yes, equanimity. To love your mother for her kindness, even though she didn't do everything right. Compassion for her confusion and delusion. Understanding that how difficult it is difficult for her. How to help her, how to care for her, how to love her. And not only her, how that works for you with all beings. And one by one, the span becomes greater unto the endlessness of all of time and space. Every being is included in the dynamic energy of your mind's qualities of limitless love, compassion, and wisdom, until all of samsara is empty and every being has been placed at the level of complete enlightenment. All by changing your own mind, not by changing others. Então, para exercitar essa inclusividade, a gente precisa começar de algum lugar. A gente precisa escolher alguém para a gente começar essa inclusividade. É claro, é uma ideia muito grandiosa, essa ideia de ter amor e compaixão por todos os seres, de todo o tempo e espaço, mas se a gente fica muito preso nessa ideia abstrata e aí chega em casa e chuta o cachorro, essa não é uma atitude apropriada. E o conselho do Buda é que a gente comece com a nossa mãe. Talvez fosse até mais fácil se a gente começasse com o cachorro. É claro, as mães têm as suas complicações peculiares. Mas a nossa mãe é a fonte da nossa vida, a fonte desse nosso corpo humano. E é extremamente nobre o que você tem agora, esse corpo humano, essa mente humana que te permite compreender e aplicar o Dharma. E você só tem isso por causa dessa mulher que te deu a luz. Os homens costumam reclamar um pouco desse ensinamento, pensando, tá, mas e a minha participação? Quando é que ela vai ser reconhecida aqui? Mas o fato é que foi a sua mãe que te gestou e que muito provavelmente cuidou de você. Se não foi a sua mãe biológica que cuidou de você, uma outra pessoa que agiu de uma forma maternal com relação a você e te ajudou, principalmente nos primeiros anos da infância, etc., para que você fosse o melhor que você pudesse ser. E mesmo que algumas pessoas têm dificuldades, têm diversas dificuldades na vida se não tiveram, durante esses primeiros anos da infância, uma mãe que agiu de forma amorosa e bondosa com eles. Mas mesmo que você seja essa pessoa que tenha tido uma mãe bastante difícil, isso não muda o fato de que ela te deu a luz, de que a sua vida só foi possível devido a essa mulher. E essa vida humana é o que você tem de mais importante, de mais precioso, porque ela pode ser usada para ver como é que a sua mente funciona agora e mudar toda essa situação. E então nós não somos únicos nessa nossa situação. E essa mulher foi o que possibilitou toda essa nossa compreensão aqui. Foi ela que deu a vida a você. Então nós começamos a exercitar a nossa inclusividade e a nossa compaixão com a nossa mãe.
Não significa que ela seja uma pessoa perfeita, não significa que ela não tenha defeitos e problemas. Ela é uma pessoa exatamente como eu e você aqui. Ela quer ser feliz, não quer a infelicidade, não sabe onde buscar essa felicidade, agindo e reagindo diante da situação sem saber a diferença entre causas e resultados através de cada palavra, pensamento e ação. Muito provavelmente ela piora a sua própria situação. E o fato é que ela te deu muito, ela te deu algo extremamente valioso e olha onde ela está agora. Olha o problema no qual ela se meteu, agindo e reagindo, criando as causas que ela vai experimentar no futuro. Onde ela está agora? Isso, na verdade, se ela ainda estiver aqui nesse mundo viva, talvez a sua mãe já tenha falecido, mas isso não muda o fato de que ela te deu algo extremamente precioso. E é por isso que o nosso exercício de bondade, amor e compaixão incondicionais se inicia com a nossa mãe, já que é ela a pessoa que nos deu o que nós temos de mais valioso. Isso não significa que se você praticar isso com a sua mãe, todos os defeitos dela vão desaparecer, ela vai passar a gostar de você tanto quanto ela gosta do seu irmão. Não significa que vai consertar ela ou algo assim. Esse exercício conserta você, em primeiro lugar. É esse o propósito dessa inclusividade. Você, em primeiro lugar, se beneficia de cultivar essas qualidades de amor, compaixão e equanimidade, em benefício dos seres. É você que conquista aqui, em primeiro lugar, a sua ignorância, a sua confusão, as suas preferências e rejeições. E então, a partir do exercício com a sua mãe, você passa a incluir os outros seres que estavam ali na periferia do seu pensamento. Você passa a incluir todos os outros, desde a pessoa que te atende no mercado, quem quer que seja. Você inclui todas elas no seu amor, na sua compaixão, na sua compreensão, no seu cuidado. E isso transforma você, transforma a sua mente. É assim que o Dharma te beneficia. Ao conquistar essa delusão autocentrada que a gente tem, essa delusão de nos considerarmos o centro do universo. É assim que a gente se liberta e se beneficia. E, no entanto, agora a gente não tem muito essa capacidade de inclusividade. Basta ver as nossas ações quando tem o último... a última garrafa de leite no mercado, você certamente vai achar que ela é sua porque você precisa mais do que os outros, ou algo assim. Ou então no estacionamento, quando tem poucas vagas, certamente as pessoas são capazes de travar uma guerra por uma vaga de estacionamento. E o que o Buda nos ensina em cada uma das situações é justamente a equanimidade, de que os outros são tão importantes quanto nós, tão ou mais importantes quanto nós. E nós começamos a mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar através da nossa mãe. Nós passamos a amar e apreciar essa pessoa, a nossa mãe, pela bondade dela de ter nos dado essa vida. Nós temos compaixão por todo o sofrimento desnecessário que ela enfrenta agora devido à confusão e delusão de não conhecer a sua própria mente. Entendendo que quais são as dificuldades dela agora e nos dedicando a ajudá-la, a amá-la e a libertá-la desse sistema como um todo. E é assim, então, que começando com a nossa mãe e expandindo uma a uma para todas as pessoas e todos os seres, até que nenhum ser em todo o tempo e espaço seja deixado de fora, é assim que a gente pratica a nossa inclusividade desse modo meio passo a passo aqui. E é aqui, então, que a gente inclui todos os seres nessa energia dinâmica das nossas qualidades de amor, compaixão e equanimidade. E é assim que essas nossas qualidades se expandem cada vez mais, até que todo o samsara seja esvaziado, até que todos os seres sejam colocados no lugar da completa iluminação. Tudo isso acontece quando nós mudamos a nossa própria mente e não os outros. Please dedicate the Marat from today's teaching to the enlightenment of all beings.
Então, dedicamos o mérito dos ensinamentos de hoje para a iluminação de todos os seres. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres sencientes. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas.